Se é hora de cantar, vamos cantar. se é hora de passear, Vamos passear. se é hora de brincar, Vamos brincar. mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Boa tarde, crianças. O meu nome é Elzira e é com muita alegria que eu retorno novamente aqui com vocês. Eu sou evangelizadora de vocês. Algumas crianças já me conhecem, outras ainda não. Por isso eu estou aqui hoje me apresentando para os nossos novos aluninhos. E hoje nós vamos, como sempre fazemos, passar para vocês uma história que é sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje essa história vai falar sobre a fé e vocês vão prestar muita atenção porque depois eu vou voltar aqui novamente para que possamos conversar e eu explicar a respeito da história que vocês vão ver hoje. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhinhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, serenar os nossos corações, para que possamos deixá-lo entrar em nossos lares, em nossas casas, para que a proteção divina possa estar com todos nós. Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor. Por Nossa Senhora nos veio nosso Senhor. Ave Maria, no céu, na terra, na imensidade. Doce bonança, flor de esperança da humanidade. Ave Maria, sublime e pura, Mãe de Jesus, dai-nos mais luzes nas noites escuras, Mãe de Jesus. Agora prestem bastante atenção que agora mesmo estarei voltando, tá? Um beijo, tchau! A nossa história de hoje é Caminhando sobre as Águas. Esse é o Eduardo. Edu é uma criança que parece assustada. Tem essa carinha de quem sempre está com medo de alguma coisa. E de fato ele é assim. Tem medo de tempestade, não fica no quarto sozinho, não dorme com a luz apagada. Observando a dificuldade de Edu, sua mãe, Dona Aurora, teve uma ideia. Ela pegou o Evangelho e contou para ele uma passagem da vida de Jesus. Jesus estava sempre cercado pela multidão. Um dia, após alimentar o povo que o seguia com o pão para o corpo e os ensinamentos para a alma, Jesus se despediu da multidão e orientou os apóstolos a entrarem no barco e seguirem para outra cidade. Os apóstolos ou discípulos eram aqueles amigos que ajudavam Jesus a espalhar os seus ensinamentos. Após o barco partir, Jesus subiu ao monte sozinho para fazer suas preces. Ao final da tarde, Jesus resolveu olhar para o horizonte e avistou o barco atormentado pelas ondas, pois ventava muito forte. Jesus resolveu auxiliar os apóstolos que estavam no barco em alto mar. Jesus foi até os discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos não reconheceram Jesus, gritaram de medo:
é um fantasma. Mas logo Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Em resposta, o apóstolo Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, quero ir até ti. E Jesus respondeu: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco no mar e iniciou a caminhada até Jesus. Mas, de repente, ao sentir o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Jesus segurou na mão de Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidas de mim? Jesus subiu ao barco com Pedro e acalmou o vento. Pedro começou a pensar na pouca fé do seu coração. Dona Aurora explicou que é fácil ter fé quando tudo está bem. Porém, o mais importante é manter a fé nos momentos difíceis. Falou que Jesus está sempre disposto a ajudar aos que lhe pedem socorro, mas precisamos fazer a nossa parte, mantendo a nossa fé, confiando em Deus. Jesus sabe que, assim como Pedro, nós ainda temos muitos momentos de fraqueza. E para ele, não importa quantas vezes nós afundamos, e sim que sempre voltamos a confiar. Quando o vento sopra forte e as ondas crescem em nossa direção, ficamos com medo e não percebemos a mão de Jesus segurando a nossa. Ele não nos deixa afundar. A partir de agora, Edu, quando ficar com medo, basta buscar força na sua fé e segurar a mão de Jesus com firmeza. Isso lhe dará coragem. Por que você não faz uma prece? A prece vai ajudar você a ter uma noite de sono tranquila. Edu fechou seus olhos e fez uma prece sincera. Pediu a Jesus que ficasse sempre com ele, para que não tivesse medo. Imaginou Jesus segurando em sua mão e logo dormiu. No dia seguinte, Edu acordou animado, sentia-se mais confiante. Agora ele sabia que podia contar com Jesus sempre que precisasse. Ele deu um abraço bem apertado em Dona Aurora. Estava feliz, pois agora ele tinha a coragem da fé. Ho, 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 nossa história acabou! Bem, crianças, estou eu aqui de volta, né? Agora, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história que vocês viram nesse vídeo. É a história de um garoto chamado Eduardo, mas nós vamos chamá-lo aqui carinhosamente de Edu. Edu era uma criança que vivia assustada, porque ele tinha muito medo. Ele tinha medo de dormir no escuro, ele tinha medo de ficar sozinho, ele estava sempre amedrontado. Então, sua mãe, Dona Aurora, uma pessoa que tinha muita fé, que tinha muita confiança em Deus, em Jesus, resolveu contar para ele uma passagem de Jesus para que ele pudesse se sentir mais confiante, mais seguro. Então, ela contou aquela passagem onde Jesus estava com seus apóstolos e ele, nessa praia, alimentou toda aquela multidão. Ele alimentava com o pão material e o pão espiritual, através das preces, das orientações. Depois que ele acabou de alimentar toda aquela multidão, ele explicou para os apóstolos. Apóstolos eram pessoas que ajudavam Jesus através dos seus ensinamentos nas pregações sobre
as verdades de Deus, né? Então, ele encaminhou os apóstolos para que fossem em um barco para uma outra cidade. Jesus deixou que eles se afastassem e foi até um monte para fazer as suas orações. Mais tarde, lá de cima daquele monte, Jesus olhou para o mar e ele viu que estava ventando muito, mas ventando demais, e era um vento forte, e o barco balançava, e Jesus resolveu ajudar os apóstolos naquele momento. E ele desceu até a praia e foi caminhando sobre as águas. Como já estava escurecendo, os apóstolos viram Jesus e não o reconheceram. Então eles começaram a pensar, será que é um fantasma? E começaram a ficar ali olhando, e começaram a gritar. E quando Jesus se aproximou, ele disse: não temas, sou eu, Jesus, vou salvá-los. E Pedro, quando reconheceu Jesus, Pedro era um dos apóstolos, quis também andar sobre as águas e disse: Jesus, eu quero encontrá-lo. E desceu do barco. Mas quando ele desceu do barco, que ele sentiu que estava afundando, ele sentiu muito medo e gritava: me salva, Jesus, me salva, Jesus. E Jesus então disse-lhes: homens de pouca fé. Então, eles ficaram ali naquele momento surpresos, e Jesus acalmou as águas, acalmou aquele barco e salvou os seus apóstolos. Então, a dona Aurora contou essa história para que Edu pudesse ter mais serenidade, mais confiança, mais paz, mais tranquilidade em relação aos medos que ele sentia. E nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Então, as pessoas andam preocupadas com essa situação, saudade dos familiares. E eu vou explicar para vocês o que é fé. Porque quando nós falamos em fé, nós temos assim um pensamento: o que será fé? Fé, você não vê, mas você sente. É como uma chama que nasce dentro do peito, uma chama que nasce em nossos corações e que nós sentimos a presença de Jesus, a presença de Deus, a presença dos espíritos amigos naquele momento, quando nós oramos com fé. Então, Dona Aurora pegou na mãozinha de Edu, assim como Jesus segurou na mão de Pedro e disse para ele: você viu, meu filho, o que é ter fé? Então, neste momento, nós vamos fazer as nossas orações com muita fé, pensando na verdade de Deus, na verdade de Jesus, porque fé é quando a gente confiamos em algo verdadeiro, não é uma ilusão, é uma realidade. E ali ela pegou a mãozinha dele e falou para ele: sinta-se como se Jesus estivesse segurando a sua mãozinha. Faça suas orações e confie, tenha fé. E assim Eduardo fez. No outro dia, Edu acordou alegre, feliz, animado, abraçou a sua mãezinha e disse: agora sim, mamãe, entendi o que é ter fé, porque eu fiz a prece do fundo do meu pensamento, do fundo do meu coração e senti a mãozinha de Jesus sobre a minha. Por isso, hoje, eu estou tranquilo, eu estou bem. E saiu correndo, brincando e não sentiu tanto medo. Assim vamos nós também, né? Termos fé, orar, pedir a Deus e a Jesus que nos ampare e nos ilumine sempre, com o coração aberto para a verdade de Jesus. Fiquem com Deus,
Que Jesus ilumine nossas famílias, as famílias de todos aqueles que fazem parte do Pestalozzi. Agora vocês vão ouvir uma musiquinha para poder encerrar, que vai falar sobre a fé. Fala que ela não precisa ser muito grande, basta que ela seja pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que Jesus vai nos ouvir e vai atender às nossas orações. Tchau, fiquem com Deus. Que se guarda, fé, 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 para ser bem respeitada. Tem que ser raciocinada. Fé, 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 num grãozinho de mostarda. No coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada. Tem que ser raciocinada. Fé, 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 num grãozinho de mostarda. No coração que se guarda. Fé, fé,